fala o registro do vereador Marvel, de fato há uma grande falta de resposta da gestão da cultura, não só na escola de dança, mas também no curso de teatro, nos polos de cultura. Faltam professores, nos cursos de música, faltam professores, faltam pessoas que tinham a responsabilidade de tocar essas escolas que têm qualificação de escolas técnicas, de formação, tem grade de formação aprovadas pelos diversos órgãos que são necessários de se aprovar para as pessoas terem diploma de técnicos, e estão paralisadas as atividades. Na verdade, não estão plenamente paralisadas, mas a gente está vendo que o serviço não está sendo efetivamente prestado. Mas eu queria vou começar convidando hoje às 18 horas, aqui na Câmara, vai ter audiência pública proposta pelos sindicatos de professores, pelos profissionais de educação que dialogaram conosco e pelos movimentos que estão criticando, questionando e resistindo à proposta da reforma da Previdência do governo federal, para discutir aqui hoje os efeitos da reforma na educação, nos profissionais de educação e na estrutura da educação, tanto públicas quanto privada, porque é uma proposta que trata de retirada de direitos na aposentadoria para esses dois setores da educação. Registrar, ontem aqui nós tivemos uma audiência pública conduzida pelo vereador Val, pela Comissão de Defesa do Direito da Infância e da Adolescência, que queria discutir como que o município está tratando a garantia de direitos para criança e para adolescente, para a infância e para a juventude. E fiquei aqui na audiência pública, na verdade, eu estava numa crise de enxaqueca e estava aqui ouvindo bastante. Porque quando eu tenho crise de enxaqueca, Paulo Antunes, eu quase não vejo as coisas assim muito longe na minha frente, quase não vejo o rosto das pessoas, é difícil ver. Então fiquei ouvindo. Depois pedi, ao final, a paciência do Val, que estava presidindo, e falei mais do que o tempo que eu tinha direito. Porque a gente ouviu aqui o secretário de Educação falando algumas coisas que não são concretas, não se confirmam. A secretária de Cultura também disse que tudo está funcionando. Hoje aqui a gente ouviu um monte de questões sobre educação, sobre a cultura, sobre segurança, sobre esporte, sobre bairro, que me parece... E aí, a secretária de Desenvolvimento Social também estava aqui, uma menina cheia de esperança, foi conselheira tutelar, cheia de esperança. E aí eu, no final, me agoniei ali, fiquei angustiado e levantei algumas questões que eu queria trazer aqui novamente, mas trazer dialogando com os números, que eu fui perguntando e fui depois pesquisando os números aqui. Primeiro eu senti a falta do Conselho de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente. Eles não estavam aqui, o Conselho não estava. Não sei se foi algum lapso no convite, mas eu acho que o Conselho, os conselheiros de direito, deveriam, pela divulgação que foi feita, mesmo se eles não tivessem um convite formal, deveriam se organizar para estar aqui, porque diz respeito a eles, quem elege, quem trata, quem acompanha, quem pode inclusive cassar mandato de conselheiro tutelar, é o Conselho de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente, que é inclusive quem aprova os projetos para os fundos municipais, para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, poder fomentar, financiar projetos, programas. Bem, não estava aqui. Senti falta do Conselho de Assistentes Sociais, senti falta, na verdade, de uma participação de servidores técnicos do serviço social, que já há algum tempo estão sendo limados de qualquer tipo de participação do governo, uma postura de governo. Mas uma das perguntas foi a seguinte, na verdade a primeira pergunta foi se o fim da Subsecretaria de Infância, Adolescência e Juventude, com o fim naquelas reformas que a gente aprovou, que foi votada aqui, que tiveram nas duas os meus votos contrários, quem fica na Secretaria de Desenvolvimento responsável por fazer a gestão da política para a infância e para a adolescência?
Por exemplo, o carro do conselho tutelar não dá conta de levar os conselheiros nas regiões mais distantes. Quem é responsável de cuidar da gestão dos processos que tratam de consertar o carro? Quem carrega debaixo do braço? Não tem. Qual o orçamento total executado para a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos? E aí eu trouxe aqui, para vocês terem ideia de como... E aí a Tatiana, volto a dizer, cheia de esperança. Eu tenho certeza que ela sabe, porque foi conselheira tutelar, que não se faz política pública sem orçamento, sem dinheiro para investir, sem dinheiro para garantir os programas, os projetos, a estrutura da rede de atendimento em nenhuma política, nem na saúde, nem de educação e muito menos no desenvolvimento social. Em 2014, foi o primeiro ano em que eu votei aqui orçamento, então o executado 2014, nós votamos de 2013 para 2014, o fundo municipal, nós vamos botar na conta aqui, mas o fundo municipal é de colaboração de empresas, de pessoas físicas também, não é um dinheiro direto arrecadado, mas vamos lá. 740 mil o fundo municipal em 2014. 242 mil a Secretaria de Infância e Juventude tiveram previsto no orçamento. Não estou dizendo que foi executado não, porque ninguém sabe. A Secretaria de Desenvolvimento Social, um total de 14 milhões. Então, você somando aqui, não dá 15 milhões. Não dá 15 milhões. De um orçamento geral para o município de 2 bilhões 243. Tirando o repasse para a Câmara e para a Previdência, pode colocar 2 bilhões aí, 1 bilhão 990 e tal. 2014. Em 2015, isso eu estou falando do dinheiro para políticas, para tratar da infância e da juventude e da adolescência, para as políticas sociais. Em 2015, num orçamento total de 2 bilhões e 400, 700 mil o fundo, 133 mil para infância e juventude e 15 milhões para o todo da Secretaria de Desenvolvimento Social. 2016, um orçamento de mais de 2 bilhões de novo, 508 mil para o fundo, 13 milhões e 400 para a Secretaria de Desenvolvimento Social, e com a reforma que foi feita, não tinha mais nada direcionado especificamente para a infância e juventude. O que já era pouco, não tem mais. Nós alertamos aqui. 2017 agora, o que está proposto no orçamento que nós votamos, e que na verdade a gente não sabe nem se vai ser ele que vai ser executado ou não, porque mudou tudo com a reforma do final do ano, o que estava proposto era o seguinte: 13 milhões e 400 para o todo da Secretaria de... Não, desculpa. 500 mil para o fundo, 12 milhões para a Secretaria de Desenvolvimento Social. Com a reforma também não tem nada direcionado para a infância e juventude. E especificamente para a infância, 242 mil em 2014, 133 em 2015, nada 2016, nada 2017. E ninguém aqui soube responder ontem quanto foi executado nisso. E nos dias que vem aqui o controlador, o secretário de Fazenda, eles também não dizem. Eles dizem só o que é exigido ali pela lei de responsabilidade fiscal, mas não dizem o que é política que cuida da vida de quem mais precisa. E ontem foi dito aqui um monte de coisa bonita, legal, importante pra caramba. Só que a política pública para executar a garantia do direito da criança e do adolescente passou ao largo. O secretário Guto falou que não tem gente fora de escola. Aí quando a gente questiona, que aí foi a outra pergunta, o número de crianças que evadiram, aí ele reconhece, não, tem criança evadindo, mas nós estamos na média nacional. Mas Macaé não é média nacional. Macaé não tem orçamento de média nacional, é dentre os 30, se a gente quiser ser muito bonzinho, por conta da diminuição de arrecadação, está entre os 30 maiores orçamentos do Brasil. Não é uma média nacional. O motivo da evasão é o desinteresse. O desinteresse. E aí ele diz que não tem criança fora da escola e que vai zerar em 2 anos, de 2 a 4 anos que estão fora das creches. Bem, as emendas que a gente propõe aqui para melhorar a escola e para dar conta de
retomar o interesse das crianças nas escolas, não são executadas. Nenhuma. E pior, as denúncias que nós recebemos todos os dias das diretoras de escola que sofrem com questão de violência ali direta na escola. Tráfico de droga nas portas, violência direta entre professor e aluno e professor. Pediria ao vereador para concluir que seu tempo... Vou concluir, presidente, só para, de fato, concluir aqui. E nós dizendo o tempo todo, é preciso do profissional do serviço social na rede de educação. Ele diz que não, que o OP e a OE, orientador educacional e orientador pedagógico, cumprem essa tarefa. Não cumprem, a realidade está aí. Na verdade, a realidade está aí. E para encerrar, a última pergunta, na verdade, foi quantas vezes por mês o governo, a estrutura da prefeitura reúne educação, saúde, conselho tutelar, esporte, cultura, para ver a realidade dura da juventude, da adolescência e da infância, o que o conselho tutelar aponta, quantas vezes eles se reúnem para dizer quem vai priorizar e como que vai executar essa política. Não se reúnem, ninguém respondeu. E, de fato, no final das contas, a reflexão que a gente fica é que, sem executar nenhuma dessas políticas, sem ter prioridade nos orçamentos, o que vai acabar é a gente condenando a garotada à violência ou à cadeia. Infelizmente, ou o tráfico ou a cadeia quando não tem governo. E aí a gente vai ter que denunciar isso o tempo inteiro. Muito obrigado. Obrigado, vereador.